Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, irmãos amados! Para quem não me conhece, eu sou o Guga, e hoje estou aqui para continuar falando com vocês sobre um tema muito importante, os sacramentos. Eu sei que esse vídeo demorou um pouquinho mais de sair do que os outros, porque eu, como todo bom universitário, fiquei enrolado com as coisas da faculdade e fiquei com menos tempo essa semana. Além disso, o tema de hoje é Eucaristia, e tem muita coisa para falar sobre esse tema. Como nós vamos ver hoje, a Eucaristia é simplesmente o maior presente que Deus nos deu, Ele mesmo. Sendo bem sincero, nem eu achei que fosse ter tanta coisa assim pra falar sobre a Eucaristia. No Catecismo, são quase 100 parágrafos para explicar a origem, as tradições e as celebrações desse sacramento. E eu não tinha a menor ideia de por onde começar. Então, eu resolvi começar do começo. No princípio, era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Tá, não tão longe assim. Vamos voltar então até a raiz do pão e do vinho, no livro do Gênesis, capítulo 14, quando Melquisedeque, rei e sacerdote, levou pão e vinho como oferta para abençoar Abraão, depois de ter derrotado o rei de Elã. Sabe quem mais era rei e sacerdote? Jesus, que ofertou pão e vinho na última ceia. E lembram que o batismo nos torna sacerdotes, profetas e reis? E que nós ofertamos o pão e o vinho na missa, assim como Melquisedeque ofertou 4.000 anos atrás. Eu acho isso muito massa. E dá pra gente cavar ainda bem mais fundo falando sobre a Eucaristia. Eu não sei vocês, mas eu não tinha a menor ideia de quem era Melquisedeque até fazer esse vídeo. Todo ano, na Vigília Pascal, a gente ouve aquele salmo: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. E eu tava muito longe de entender de quem ele tava falando. Sabe o que é melhor? Nem os judeus sabiam. Melquisedeque aparece do nada no livro do Gênesis, e não se explica muito bem quem ele é. Tudo que a gente sabe é que ele é rei de Salém e é um sacerdote que ofertou pão e vinho. Só cerca de 2.000 anos depois é que alguém, na Carta aos Hebreus, explicou quem era Melquisedeque para falar sobre o sacerdócio eterno de Cristo. Primeiro, o nome Melquisedeque significa literalmente Rei da Paz. E ele vem sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem duração da vida, coisas que se falam sobre os outros personagens que aparecem no Antigo Testamento, se assemelhando assim ao sacerdócio do Filho de Deus, que é eterno. Quem diria que o cara de nome estranho que brota na narrativa sobre Abraão, e isso é tão importante para entender sobre Deus? Tá, mas o que isso tem a ver com a Eucaristia? Melquisedeque é a primeira fonte do Antigo Testamento de por que a gente oferta o pão na Eucaristia. Porque é o sacrifício que o sacerdote do Deus Altíssimo oferta a ele. Além disso, o pão aparece em vários outros episódios do Antigo Testamento. O maná do deserto era o pão que alimentava os hebreus no caminho para a Terra Prometida. Assim como a Eucaristia é o pão nosso de cada dia que nos alimenta na luta para a salvação. E o trigo do pão é o fruto da Terra Prometida, sinal da antiga aliança de Deus com os homens. Assim como a Eucaristia é o sinal da nova e eterna aliança que Jesus fez na última ceia. Mas, além do pão, tem outro sinal sensível na Eucaristia: o vinho. O vinho usado na Eucaristia também tem um significado muito importante na tradição judaico-cristã. Um dos significados é mais simbólico, mas frequentemente no Antigo Testamento o povo de Israel é chamado de a vinha do Senhor, como vemos no Salmo 80 e no capítulo 5, versículo 7 de Isaías. E para que serve uma vinha, se não para dar frutos? Deus abençoou e cuidou do seu povo eleito para que lhe desse bons frutos. E o maior fruto que a descendência de Israel deixou foi Deus feito homem, Jesus. Além disso, Deus nos deu a uva, e ofertar o vinho a Ele é uma forma de retribuir os dons que Ele nos dá com o nosso trabalho. Outro aspecto histórico é que na Antiguidade, sempre que Deus fazia uma aliança com alguém, essa era firmada derramando sangue de animais sacrificados em altares, assim como o sangue de Deus foi derramado em sua paixão, para selar assim a nova aliança. E toda missa esse sangue está lá sobre o altar, para celebrarmos essa união com Deus. E desde a última ceia, nós ofertamos o mesmo pão e o mesmo vinho, para que se tornem o corpo e o sangue de Cristo. Algumas denominações cristãs celebram as palavras de Jesus na ceia como uma lembrança, para que a gente se lembre do amor dele na sua paixão. Mas o que acontece na Eucaristia vai muito além disso. Jesus nos disse: tomai todos e comei. Quando ele ofertou o pão, o vinho e a si mesmo naqueles dias, ele não fez isso pelos apóstolos ou só pelos que estavam ali presentes. Ele fez isso por toda a humanidade. Quando participamos da missa, estamos participando plenamente do sacrifício de Jesus. Estamos lá no Calvário junto com Ele. Estamos sentados à mesa da ceia junto com Ele. Não como uma simples memória, mas como uma participação atemporal. O sacrifício dele foi único e universal. Nós vivemos ele sempre que vamos à missa. E quando comemos o seu corpo, estamos participando plenamente do seu amor, da forma mais perfeita que nossa vida nesse mundo permite.
E era isso que eu tinha pra falar hoje. Hoje eu enfoquei mais no aspecto histórico e tradicional da Eucaristia, e não tanto sobre o rito dele na missa. Como a missa é um ato tão denso e profundo, a gente achou melhor deixar pra falar sobre ele depois que a gente terminar essa série sobre os sacramentos. A gente poder falar sobre como a missa une todos eles em uma única celebração. As referências que eu usei hoje estão aqui embaixo na descrição. Se gostaram, curtam o vídeo, comentem suas dúvidas e sugestões, e compartilhem com seus amigos. Vai ajudar muita gente. Fiquem na paz de Cristo, meus irmãos. Até a próxima.